Então, vamos lá para a finalização do nosso conteúdo de termodinâmica, que é a primeira lei, né? Nós vimos a lei zero da termodinâmica, né? Aquela em que a gente falava de equilíbrio térmico, né? Quando dois corpos estão à mesma temperatura, né? A gente diz que eles estão em equilíbrio térmico. E agora nós vamos para a primeira lei da termodinâmica, que relaciona quantidade de calor, trabalho realizado por um sistema ou sobre um sistema, e uma outra variável que a gente não viu ainda, que é energia interna de um sistema, né? Então, o que nós veremos de novo aqui é o conceito de energia interna, ok? Até porque quantidade de calor Q e trabalho W nós já vimos. Então, vamos lá. Primeira lei da termodinâmica, então, né? Como vimos, quando um sistema muda de um estado inicial para um estado final, ou seja, quando ocorre um processo termodinâmico, né, tanto o trabalho realizado W quanto o calor transferido Q dependem da natureza do processo, né? A gente viu que se a gente mudar as etapas de um processo, né, a gente consegue modificar os valores de trabalho e os valores de Q, né? Nós vimos que a gente consegue aumentar esse trabalho, esse calor, ou diminuir esse trabalho e esse calor, tanto quanto a gente deseje, né? Somente modificando os processos termodinâmicos ou as etapas dentro de um processo termodinâmico, né? Que nós vimos naquelas figuras lá de A até F, né? Tá, isso nós já sabemos, isso nós acabamos de ver, né? Os experimentos, porém, revelaram que a grandeza Q menos W, especificamente quando eu relaciono quantidade de calor menos trabalho realizado, é a mesma para todos os processos. Ou seja, independentemente de como eu vá do estado inicial I para o estado inicial F, a grandeza Q menos W é mantida a mesma para todos esses processos diferentes, né? Se eu tenho uma etapa, duas etapas, 15 etapas, né? Independente da figura que eu formo ali no meu diagrama PV, né? Experimentos têm mostrado que, independente de quantas etapas eu tenho ali e de como são essas etapas, quando eu faço Q menos W, essa grandeza Q menos W permanece a mesma para todas as etapas, né? Para todos os processos termodinâmicos, independentemente de como eles foram definidos, né? Essa grandeza Q menos W, então percebam, não é o calor Q, a quantidade de calor Q, e não é o trabalho realizado W, é a relação entre Q e W, né? E especificamente um menos o outro, Q menos W, certo? Essa grandeza Q menos W depende apenas dos estados inicial e final do meu processo termodinâmico. E não depende de maneira alguma da forma como o sistema passou de um estado para o outro, ou seja, não há dependência daquelas trajetórias. Nós vimos que tanto calor quanto trabalho dependem das trajetórias, né? Se eu mudo as trajetórias do estado inicial para o estado final, eu mudo as grandezas Q e W. Porém, a grandeza especificamente Q menos W é independente da trajetória, né? Ela não depende de maneira alguma do modo como o sistema passou de um estado inicial para um estado final. Todas as outras combinações das grandezas Q e W, como somente Q, somente W, Q mais W, Q mais 2W, 2Q mais W, enfim, quaisquer outras combinações, observou-se que são dependentes da trajetória, ou seja, se eu mudar o processo, eu mudo a grandeza, né? Apenas a grandeza Q menos W é que é independente da trajetória, que isso foi observado experimentalmente. Essa propriedade sugere que a grandeza Q menos W representa a variação de uma propriedade intrínseca do sistema, ou seja, de uma propriedade interna do sistema. Essa propriedade interna do sistema é que nós chamamos de energia interna, né? E subíndice int, energia interna, né? Então, essa grandeza, essa variação
Q menos W, né, ou essa variação não, essa diferença entre calor e trabalho especificamente, Q menos W, representa a variação da energia interna de um sistema, né? Uma propriedade que é intrínseca ao sistema, né? Ela já nasce junto com o sistema. Então, dizemos que a variação da energia interna de um sistema, ou seja, sua energia interna ao final menos a sua energia interna no início, é igual a Q menos W. Né? Então, a gente tem que variação da energia interna igual a Q menos W. Isso quer dizer que a quantidade de energia interna que eu tenho ao final do processo termodinâmico, menos a quantidade de energia interna que eu tenho no início do processo termodinâmico, é equivalente à grandeza Q menos W. Essa equação é a expressão matemática da primeira lei da termodinâmica. Ou seja, a variação da energia interna de um sistema é igual à quantidade de calor desse sistema menos o trabalho realizado por esse sistema. Beleza? Então, percebam, quantidade de calor a gente já conhece, né? Em geral, a gente utiliza duas equações para o cálculo de quantidade de calor. Né? A gente pode dizer que Q é igual a M C delta T, lembra do calor específico? A quantidade de calor que um sistema, né, um corpo, um objeto recebe ou cede, né, dependendo se esse calor é positivo ou negativo, depende da massa desse sistema, do calor específico desse sistema, o Czinho, e da variação de temperatura desse sistema. Isso aqui para quando a gente tem variação de temperatura, né? Aumento de temperatura ou diminuição de temperatura de um sistema. No entanto, eu posso ter um sistema que recebe calor ou perde calor durante uma mudança de fase, né? Que daí entra L vezes M. Em que L são aqueles calores de vaporização, né? O que a gente chama de calor de transformação. Calor de vaporização, calor de fusão, calor de sublimação. Lembra aquele calor latente que nós vimos? Quando uma substância muda de estado, né, muda de fase, quando a gente passa por um processo de transição de fase, até que toda a substância tenha mudado de fase, a gente sabe que não existe variação de temperatura. Né? Por exemplo, se eu coloco gelo dentro de um copo e aguardo esse gelo derreter, né? Até que todo esse gelo vire água, a mistura de água e gelo estará em 0 graus Celsius. Né? Até que tudo vire água. Eu só consigo aumentar essa temperatura a partir de 0 graus Celsius depois que todo esse gelo se derreter. Isso me garante que durante uma transição de fase eu não tenho variação de temperatura, porque todo o calor cedido para que esse sistema, cedido ou retirado do sistema, né, para que ele mude de fase, né, é esse Q aqui da segunda opção. Né? Então, a gente costuma calcular a quantidade de calor que um sistema recebe ou cede, ou por MC delta T, né, quando existe variação de temperatura, ou por L vezes M, que é a equação que a gente utiliza durante uma mudança de fase. Né? Tá. O trabalho realizado, nós acabamos de ver que é calculado pela integral de P dV. Não foi aqui. Essa integral vai de um volume inicial, que é o volume no estado inicial, até um volume final. Né? Isso para um processo termodinâmico. A gente sabe que se a gente tiver um diagrama PV, para calcular esse trabalho, a gente não precisa necessariamente calcular essa integral. Né? O trabalho vai ser sempre a área abaixo da curva, né, formada nesse diagrama PV. Certo? Então, a gente sabe calcular quantidade de calor e a gente sabe calcular trabalho realizado. Né?
essa quantidade de calor menos esse trabalho realizado me dá a variação da energia interna do sistema. Ok? Variação da energia interna igual a Q menos W é a expressão matemática da primeira lei da termodinâmica. Né? Esse aqui seria o enunciado na forma de texto, né, da primeira lei da termodinâmica, ou um possível enunciado. Né? Nesse caso, o enunciado que aparece no Halliday ou no Sears, não me engano. Não me lembro qual dos dois. Tá? Diz o seguinte: a energia interna EINT de um sistema tende a aumentar se acrescentamos energia na forma de calor Q, né? E a diminuir se removemos energia na forma de trabalho realizado pelo sistema. Bom, vou colocar a equação aqui para a gente entender o que esse enunciado está nos dizendo. Né? Bom, enunciado matemático da primeira lei da termodinâmica. Variação da energia interna é igual a Q menos W. Certo? Aí esse enunciado está me dizendo o seguinte: a energia interna de um sistema tende a aumentar, ou seja, a variação da energia interna vai ser positiva se acrescentamos energia na forma de calor Q, ou seja, se a gente cede energia para um sistema, né? Se a gente faz com que um sistema absorva energia na forma de calor. No entanto, a energia interna tende a diminuir, ou seja, a variação da energia interna tende a ser negativa se a gente retira a energia do sistema na forma de trabalho realizado pelo sistema, ou seja, quanto mais sistema o trabalho, mais... Olha eu trocando as palavras já. Quanto mais trabalho o sistema realizar, maior vai ficar esse termo negativo, menos W, né? Se menos W aumenta, quer dizer que a variação da energia interna, né, vai ser negativa, né? Ou seja, a energia interna vai diminuir. Então, se eu acrescento calor no meu sistema, minha energia interna aumenta. Se o meu sistema permanece realizando trabalho, aumentando essa grandeza negativa aqui, a energia interna diminui. Ok? Então, eu posso aumentar a energia interna cedendo calor para o sistema, né? Energia na forma de calor, ou posso diminuir a energia interna desse sistema, fazendo com que o sistema realize trabalho, né, sobre o ambiente. Beleza? É isso que o enunciado da primeira lei da termodinâmica quer nos dizer. Né? Aí aqui a gente tem um porémzinho. Lembra que eu comentei no começo da aula passada que a gente pode ter duas formas de realização de trabalho, né? Ou o sistema realiza trabalho sobre o ambiente, e esse trabalho tem um sinal positivo, ou o ambiente realiza trabalho sobre o sistema, e daí esse trabalho é negativo. No caso da aula passada, seria o sistema está realizando trabalho quando o êmbolo sobe, né? O sistema está sofrendo um trabalho, ou seja, o ambiente está realizando trabalho sobre o sistema quando o êmbolo abaixa. Né? A gente viu que quando o êmbolo subia, o trabalho era positivo, quando o êmbolo descia, o trabalho era negativo, certo? Quando o êmbolo sobe, a gente dizia que o sistema realizava trabalho sobre o ambiente. Né? Quando o êmbolo descia, a gente dizia que o ambiente realizava trabalho sobre o sistema, certo? E é esse destaque que a gente tem nesse slide. Como o trabalho realizado sobre um sistema, ou seja, do ambiente sobre o sistema, é sempre o negativo do trabalho que o sistema realiza sobre o ambiente, a gente pode reescrever a equação da primeira lei em termos de trabalho S, ou seja, um trabalho realizado sobre o sistema e não pelo sistema. Esse trabalho aqui do enunciado oficial
da primeira lei da termodinâmica é sempre o trabalho que o sistema realiza, né? O sistema realizando o trabalho sobre o ambiente. Por exemplo, o êmbolo subir. Esse trabalho S aqui é um trabalho que o sistema sofre, né? Que o ambiente realiza sobre esse sistema, que seria, no exemplo daquele nosso gás confinado, quando o êmbolo desce e comprime esse gás, né? Então, a gente pode reescrever a primeira lei da termodinâmica para quando o trabalho não é realizado pelo sistema, mas sim sobre o sistema, ou seja, quando ele sofre um trabalho. E a gente chega nessa relação aqui. A variação da energia interna é igual Q mais WS, né? Porque WS é sempre o negativo de W, né? Menos com menos, mais. Ok? Importante que essa relação aqui, né, tem a ver com o trabalho realizado sobre o sistema, ou seja, um trabalho que o sistema sofre, não que ele realiza, certo? E daí a gente tem uma pequena mudança, né, no enunciado, que se torna o seguinte: a energia interna de um sistema tende a aumentar quando a gente fornece calor para o sistema, né? Ou seja, quando o sistema absorve calor, ou quando a gente realiza trabalho sobre o sistema, né? Isso faz a energia interna subir. Q positivo, WS positivo, trabalho sobre o sistema. Por outro lado, a energia do sistema tende a diminuir se a gente retira calor, diminuo esse termo aqui, ou se o sistema realiza trabalho, que daí é aquele menos W, né? Então, existem duas formas de aumentar a energia interna do sistema e também duas formas de diminuir a energia interna do sistema. Para aumentar, ou eu faço, né, eu dou energia na forma de calor para esse sistema, ou eu realizo trabalho sobre esse sistema. Por exemplo, comprimo aquele gás, né, que era o sistema da nossa aula passada. Se eu quero diminuir a energia interna desse sistema, eu retiro o calor desse sistema ou eu faço com que esse sistema realize trabalho, né? Quando o sistema realiza trabalho, ele diminui a sua energia interna. Beleza? Então, bem importante este parágrafo aqui, de como a gente pode variar a energia interna de um sistema a partir da grandeza, quantidade de calor, e a partir da grandeza, trabalho realizado. Beleza? Não se esqueçam, WS, que aparece aqui com sinal positivo, né? Diferente da equação, né, ou da expressão matemática da primeira lei, é um trabalho realizado sobre o sistema e não pelo sistema, ok? Na equação em que trabalho é negativo, é um trabalho que o próprio sistema realiza. Na equação em que ele é positivo, é um trabalho que ele sofre, tá bom? É muito, muito, muito importante a gente entender isso. Alguns casos especiais da primeira lei da termodinâmica. A gente vai ver 4 processos termodinâmicos bem específicos, né, que, em geral, são os processos termodinâmicos que aparecem nas situações, problemas que a gente vai resolver, né, que a gente vai ter que resolver. Então, a gente vai examinar 4 desses processos termodinâmicos diferentes para verificar o que acontece quando aplicamos a esses processos termodinâmicos a primeira lei. Né? Aqui, essa imagem é um resumo, tá? Com a primeira lei, né? Ou seja, variação da energia interna igual a quantidade de calor menos o trabalho realizado pelo sistema, né? Os processos, que serão processos adiabáticos, a volume constante, um ciclo fechado ou uma expansão livre, quais as restrições de cada um desses processos e quais as consequências, né, para esses processos ao se aplicar a primeira lei a eles. Ok? Isso aqui é um resumão dos 4, mas a gente vai ver um por um, certo? Primeiro deles, um processo chamado de adiabático. Apesar desse nome estranho, que não é do nosso dia a dia, não é do nosso vocabulário cotidiano, um processo é dito adiabático
né? Quando ele acontece de uma forma tão rápida, ou por se tratar de um sistema tão bem isolado em que não há trocas de calor entre sistema e ambiente, né? Um processo adiabático é um processo idealmente isolado, por exemplo, né? Ou seja, o sistema não recebe calor do ambiente nem cede calor para o ambiente, né? Então, o processo adiabático é aquele em que não há trocas de calor entre sistema e o ambiente. Só isso, ok? Nada mais. Isso significa, na prática, que Q vai ser igual a zero na equação, né? Lembrando que a gente está partindo sempre da equação da primeira lei, variação da energia interna igual a Q menos W. Num processo adiabático, não pode haver trocas de calor, ou seja, o sistema não recebe calor e o sistema não perde calor. Isso quer dizer que Q não é nem positivo nem negativo na equação. Ele é zero, né? Então, partindo da equação de que a variação da energia interna, deixa eu trocar aqui para o mousepad, que o outro mouse fica meio esquisito, né? Partindo aqui da equação da primeira lei, variação da energia interna igual a Q menos W, né? Se Q, trocar minha canetinha, se Q é zero, só sobra menos W. Então, num processo adiabático, a variação da energia interna é igual ao negativo do trabalho, né? Do trabalho realizado pelo sistema, não se esqueçam, né? Isso tem duas consequências, que é o que nós vamos ver aqui abaixo. Primeiro, se o sistema realiza trabalho sobre o ambiente, a energia interna do sistema diminui, né? Porque esse termo aqui vai se tornar cada vez mais negativo, certo? Então, a variação da energia interna vai ser negativa, ou seja, a energia interna final é menor, do que a energia interna inicial, certo? No entanto, se o ambiente realiza trabalho sobre o sistema, ou seja, se esse trabalho realizado sobre o sistema aqui, né? Nós temos um trabalho negativo, menos e menos, isso aqui se torna positivo. Então, a variação da energia interna aumenta, ou seja, a energia interna do sistema ao final do processo adiabático aumenta. Ok? Então, se o trabalho é realizado pelo sistema, a energia interna diminui, né? Se o trabalho é realizado sobre o sistema, né, o ambiente realiza trabalho sobre o sistema, a energia interna aumenta. Ok? Isso para um processo adiabático, ok? Aquele em que não pode haver trocas de calor entre sistema e ambiente, né? Em geral, na situação problema vai aparecer como um sistema muito bem isolado, que não permite trocas de calor. Certo? Esse é o primeiro processo termodinâmico. Nesse caso aqui, ó, percebam que é um caso bem parecido com o que a gente estava vendo, né, na aula passada, só que aqui embaixo, onde na aula passada era um reservatório térmico, que a gente podia controlar a temperatura, né, não existe mais esse reservatório térmico. É só um gás confinado num cilindro, continua tendo aqui, né, o êmbolo aqui em cima, as esferas de chumbo, mas não existe mais troca de calor entre sistema e ambiente, né? A temperatura é mantida sempre constante. Esse aqui seria um processo adiabático ideal, ok? O calor não pode nem entrar nem sair do sistema por conta desse isolamento, né? Assim, a única troca possível de energia entre o sistema e o ambiente é através do trabalho realizado, né? Se eu retiro esferinhas de chumbo, né, o êmbolo sobe e nós temos uma expansão do gás. Se eu coloco ou aumento as esferas de chumbo, o êmbolo desce, tem uma compressão do gás, né? O trabalho é negativo. Então, por exemplo, para um primeiro caso, o trabalho será positivo nesse processo adiabático ideal quando a gente retira esferas de chumbo, né? Então, o sistema realiza trabalho sobre o ambiente, o êmbolo é empurrado para cima,
O gás se expande, então, se o trabalho é positivo, a energia interna do sistema diminui. No segundo caso possível, é quando nós acrescentamos esferas de chumbo. Se a gente aumenta as esferas de chumbo, o êmbolo desce, né? O êmbolo realiza trabalho sobre o gás, né? O trabalho é negativo, o nosso gás se comprime. Se o trabalho é negativo, né, um trabalho realizado sobre o nosso sistema, a energia interna do sistema aumenta. Ok? São os dois casos possíveis no processo adiabático. Segundo processo termodinâmico, aquele que acontece a volume constante, né? Vocês podem achar aí com processo isovolumétrico, ok? Se o volume de um sistema, né? Vamos sempre tomar como exemplo esse sistema do gás confinado no cilindro, né? A gente já falou tanto de como esse sistema se comporta que fica mais fácil sempre retomar ele como sendo exemplo, tá? Então, se o volume de um sistema é mantido constante, quer dizer que o sistema não pode realizar trabalho, né? O nosso êmbolo ali seria travado, o êmbolo nem sobe, nem desce. Né? Se o sistema não pode realizar trabalho, quer dizer que trabalho é igual a zero. O sistema não pode nem realizar trabalho sobre o ambiente, nem o ambiente pode realizar trabalho sobre o sistema. Né? Então, trabalho é igual a zero. Então, naquela nossa equação da primeira lei, de que a variação da energia interna é Q menos W, né? A gente teria aqui o termo menos W, mas esse termo vale zero. Então, só sobra que a variação da energia interna é igual a Q. E daí nós temos duas possibilidades. O sistema receber calor ou o sistema ceder calor para o ambiente. Se o sistema recebe calor do ambiente, né, recebe energia na forma de calor, ou seja, o calor é positivo, a energia interna aumenta, né? Calor positivo, variação da energia interna também positiva, quer dizer que a energia interna final é maior do que a inicial. Temos um aumento de energia interna. Agora, quando o sistema perde calor para o ambiente, né, ou cede calor para o ambiente, nós temos uma quantidade de calor negativa. Se a quantidade de calor aqui é negativa, a variação da energia interna é negativa. Isso quer dizer que temos uma diminuição da energia interna do sistema. Ok? Terceiro processo termodinâmico, chamado de processo cíclico. Né? A gente viu aqui um exemplo de processo cíclico. É aquele em que eu parto de um estado inicial, vou até um estado final e retorno ao estado inicial. Né? Então, como temos aqui no texto, existem processos nos quais, após certas trocas de calor e de trabalho, o sistema volta ao estado inicial. Né? Se o sistema volta ao estado inicial, quer dizer que nenhuma propriedade intrínseca do sistema, incluindo a energia interna, pode variar. Né? Por quê? Eu vou ter, ao início e ao final do meu processo cíclico, mesma pressão, mesmo volume e mesma temperatura. Né? Eles podem variar durante, né, esse processo, mas se a gente comparar o início do processo com o final do processo, que é cíclico, a gente não pode considerar essas variações. Né? Então, se nenhuma propriedade intrínseca, inclusive a energia interna, pode variar num processo cíclico, quer dizer que a variação da energia interna é igual a zero. Né? Então, a equação que nós temos da primeira lei, variação da energia interna é igual a Q menos W. Certo? Se a variação da energia interna aqui é zero, eu fico que zero igual a Q menos W. Posso passar esse menos W aqui para o lado esquerdo da equação e chego nessa relação de que num processo cíclico, a quantidade de calor que o sistema recebe ou cede é igual ao trabalho realizado por esse sistema ou sobre esse sistema, né? Dependendo de
qual processo a gente está falando. Então, o trabalho líquido, o trabalho total realizado durante um processo cíclico, deve ser exatamente igual à quantidade de energia transferida na forma de calor, né? A energia interna do sistema deve permanecer a mesma. A energia interna que eu tenho no início é igual à energia interna que eu tenho ao final. Por isso, a variação da energia interna é zero, ok? Dizer que um processo é cíclico não significa dizer que a energia interna do sistema seja zero, ok? Quer dizer que durante a ocorrência desse processo, a variação dessa energia interna é que é zero, né? Quer dizer que ao início e ao final existe a mesma quantidade de energia interna no sistema, certo? Por isso, a variação da energia interna é que é zero, beleza? Sendo assim, trabalho total realizado, né, é igual à quantidade de calor transferido, né? A quantidade de energia transferida na forma de calor. Isso para processos cíclicos, né? Aquele em que o sistema volta ao seu estado inicial. Vou de um estado inicial para um final e retorno a esse inicial. Beleza? E por último, as expansões livres, né? As expansões livres, elas acontecem primeiro em sistemas muito bem isolados, né? Ou que acontecem muito rapidamente, ou seja, são processos adiabáticos. Nós acabamos de ver que processos adiabáticos são aqueles em que não há troca de calor entre sistema e ambiente, ou seja, Q é igual a zero, né? As expansões livres são processos adiabáticos e, além de serem processos adiabáticos, eles acontecem sem nenhuma realização de trabalho, porque eles acontecem livremente, no tempo deles, ninguém força essa expansão a acontecer, né? Então, além de ser um processo adiabático, é um processo em que não há realização de trabalho. Tanto Q quanto W são zero, né? Isso quer dizer que a variação da energia interna em uma expansão livre também vale zero. Novamente, dizer que a variação de uma grandeza é zero não significa dizer que a grandeza é zero, né? Quer dizer que ela não varia durante o processo termodinâmico, ou seja, no início do processo termodinâmico eu tenho uma certa quantidade de energia interna. Ao final desse processo termodinâmico, eu tenho que ter a mesma quantidade de energia interna, né? Isso significa dizer que a variação da energia interna é zero, ok? Então, expansões livres são processos adiabáticos nos quais nenhum trabalho é realizado, né? Não tenho nem troca de calor entre sistema e ambiente, nem o ambiente realizando o trabalho sobre o sistema ou o sistema realizando o trabalho sobre o ambiente, né? Um exemplo que o Halliday traz de expansão livre é esse aqui, né? Nós temos duas câmaras que podem se comunicar, né? Dependendo se eu abro ou fecho essa válvula. Inicialmente, essa válvula está fechada, né? Do lado esquerdo aqui eu tenho um gás confinado, perceba que esse gás está isolado do restante do ambiente, então não permite trocas de calor, né? Na câmara da direita eu tenho vácuo, ou seja, não tem nada aqui dentro, nenhum outro gás, nenhum nada. Essa segunda câmara também está isolada do ambiente, então não existe troca de calor nem entre a primeira câmara e o ambiente, nem entre a segunda câmara e o ambiente. Inclusive, não há troca de calor na passagem da primeira para a segunda câmara, né? Bom, então, isso aqui já é um sistema que me permite que o processo seja adiabático, né? Um isolamento ideal não permite que esse sistema troque calor com o ambiente, ou seja, ele nem recebe calor, nem cede calor. Beleza. Aí a gente vai fazer o quê? Abrir essa válvula. A gente vai abrindo essa válvula bem devagarinho, de forma que o gás que está confinado na válvula da esquerda vai passar para a válvula da direita, né? Porque aqui dentro não tem nada. E a tendência que os gases têm é de ocuparem todo o espaço que eles têm acesso,
né? Então, esse gás vai saindo da câmara da esquerda e indo para a câmara da direita, né? Com a tendência de ocupar toda essa câmara da direita, mas ele vai no tempo dele. Ele não é forçado a sair de uma câmara para outra, né? Não é um processo forçado, é uma expansão que ocorre livremente. Isso quer dizer que o gás não realiza trabalho, nem sofre trabalho, né? Ele simplesmente se expande, né? E passa a ocupar as duas câmaras ao mesmo tempo, porque ele vai ocupar todo o espaço que ele puder ocupar. Então, eu tenho um aumento de volume desse gás, né? Mas isso acontece de forma que não há troca de calor, não há realização de trabalho e, portanto, a variação da energia interna é zero. Beleza? Né? Aqui uma explicação da figura. Né? Na figura temos um gás cujas moléculas se encontram em equilíbrio térmico, inicialmente confinado por uma válvula fechada em uma das duas câmaras que compõem um sistema isolado. A outra câmara está vazia. A válvula é aberta e o gás se expande livremente até ocupar as duas câmaras. Ok? Esse talvez seja o exemplo mais simples possível para a gente entender uma expansão livre. Ok? É uma expansão que não ocorre de uma forma forçada, não há realização de trabalho e ela está isolada do ambiente. Então, não tem troca de calor, não tem realização de trabalho. Pela primeira lei da termodinâmica, a energia interna de quando o sistema o gás, né, está todo confinado aqui na câmara da esquerda, tem que ser exatamente igual à energia interna do sistema para quando o gás se espalhou pelas duas câmaras. Okay? De tal forma que a variação da energia interna desse sistema, ao final dessa expansão livre, seja zero. Né? Energia interna no final é igual à energia interna no início do processo. Nenhum calor é transferido do ambiente para o gás ou do gás para o ambiente por causa do isolamento. Nenhum trabalho é realizado pelo gás porque ele se desloca para uma região vazia e, portanto, não encontra nenhuma resistência, né, nenhum tipo de pressão exercida por um outro gás, por exemplo, na segunda câmara. Né? E, por fim, eu trouxe para a gente resolver juntos, né, um exercício. Eu acho que eu esqueci de deixar um slide final aqui. Tá? Um exercício sobre primeira lei da termodinâmica. Olha lá o nosso sistema clássico, né? Temos um reservatório térmico, né, com controle de temperatura, ou seja, eu consigo esquentar ou resfriar esse gás. Temos o cilindro isolado, né? Temos o gás confinado aqui, na verdade é água nesse caso, né? E um êmbolo que pode subir ou descer. Né? Eu vou pausar a nossa gravação aqui só para eu conseguir adicionar